Pavivi, sem mimimi no ar, já contando com você, já contando com seu like, contando com você ali no chat e também você compartilhando a nossa live, levando o Pavivi sem mimimi cada vez mais longe. Acredite se quiser, Walter, a hora que eu vi essa foi o Estadão que publicou, hein? Eu dei aquela garimpada para encontrar a notícia, mas achei. Em meio à tragédia climática do Rio Grande do Sul, a ex-presidente Dilma Rousseff, hoje no comando do novo Banco de Desenvolvimento, né, que é o NDB, a sigla em inglês do Banco dos BRICS, não perdeu a oportunidade de mostrar que não está a passeio em Xangai, onde fica a sede da instituição. Por meio de uma publicação no X, o antigo Twitter, compartilhada depois pelo perfil oficial do presidente Lula, a Dilma anunciou a liberação, entre aspas, de 6 operações de crédito deste Banco dos BRICS, no valor total de 5,750 bilhões de reais, para ajudar na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, depois que as águas baixarem. No post, que inclui um vídeo em que Dilma fala sobre a questão, ela anexou até uma tabelinha com informações sobre as instituições financeiras do país que obtiveram o crédito e farão o repasse dos recursos às áreas em que o dinheiro será aplicado e os valores destinados a cada uma delas. Só que, segundo apurou o Estadão, olha só como é que a mentira tem perna curta, né? Apesar de Dilma ter divulgado a liberação, entre aspas, dos empréstimos como se fosse um feito seu, 4 das 6 operações já estavam aprovadas pela instituição antes de ela assumir o comando do Banco dos BRICS, que foi em março do ano passado, em 2023. Acredite se quiser, de acordo com as informações levantadas pelo Estadão, as operações anunciadas por Dilma junto ao BNDES, comandado por Mercadante, ao Banco do Brasil e também ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, no valor total de 3 bilhões e 200 milhões de reais, todas essas iniciativas e essas liberações aconteceram durante o governo do presidente Bolsonaro, quando o economista Marcos Troijo ocupava a presidência da instituição. Além disso, uma 5ª operação também destinada ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, no valor de 1,5 bilhão de reais, sequer consta da lista dos projetos que estão em elaboração ou que já foram aprovados pelo banco. Walter, é inacreditável. A mulher está dizendo que foi ela, mas foi Bolsonaro que conseguiu a liberação do recurso, Walter. Depois, a Globo reproduz, a CNN também, os outros blogueiros que estão na guaiaca, a gente chama de guaiaca aqui o bolsinho, aquele que vai no cinto do gaúcho, os que estão na guaiaca se encarregam de reproduzir e acusam os outros de fake news, né? Isso é estelionato, o mais claro e evidente estelionato. Não sei se eu falei antes, se eu falei me perdoem, minha cabeça também anda meio cansada. Bolsonaro, na época da pandemia, construiu o maior programa de ajuda emergencial, talvez do mundo, não vou dizer do mundo porque houve o plano de reconstrução da Europa e a reconstrução dos Estados Unidos pós o crash da Bolsa de 29, mas certamente da história do Brasil. Porto Alegre, por exemplo, recebeu naquela época, 2020, 500 milhões de reais no caixa da prefeitura. O Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, conseguiu botar o funcionalismo em dia e pagar todas as contas do Estado, e, entre outras coisas, teve discurso para a campanha por isso, graças ao chapéu do Bolsonaro. E depois, né, virou a cara e mostrou ingratidão, e agora está acolhendo o que fez. E naquela época não se criou nenhum novo guichê, nenhum novo balcão, nenhuma nova burocracia, nenhum novo ministério, nem intervenção, nem nada disso, simplesmente se deu o recurso do Tesouro Nacional para o Tesouro dos Estados e para o Tesouro dos municípios. Era isso que deveria ter acontecido agora. Não aconteceu e está se criando mentira em cima de mentira. A mentira primeira da semana passada é que o governo federal tinha dado 50 bi, o que não existe. Foi uma mentira.
Só que grande parte das pessoas no nosso país, infelizmente ainda hoje, ouvem no rádio essas coisas, ou na grande imprensa, ou naquele veículo de comunicação que ainda é um gigante, e saem por aí acreditando, né, na história do Papai Noel, na história da carochinha, né, de que essas coisas acontecem e que, de fato, o governo está dando. Então, lança um número assim, como o Lula falou lá da história dos mortos na Guerra de Israel, 170 milhões. Aí lança esse número aí, 5 bilhões. E aí depois a turma dos burros encantados sai por aí repetindo. E, de novo, é importante tu falar isso, porque o dinheiro é da gestão do Marcos Troijo. As operações são de crédito. E operação de crédito, gente, não é dinheiro dado a fundo perdido. Operação de crédito é empréstimo. Empréstimo. Empréstimo alguém toma, esse empréstimo alguém vai ter que pagar. E normalmente no Brasil, o sistema que funciona tem uma máxima que diz o seguinte: banco empresta para quem não precisa. Porque o banco exige tanta coisa para dar um empréstimo, tantas garantias, né? Uma empresa tem que ter a sua situação no azul, ela não pode ter dívidas, ela tem que dar bens em garantia, ela tem que dar os seus recebíveis, ou seja, se ela tem um determinado número de contratos, e aqueles contratos representam um valor que ela recebe por mês, ela tem que oferecer aquilo para o banco como garantia para tomar esse empréstimo, e ela está pagando esse dinheiro. Então isso daí não está fazendo nada além do que é normal. Só o que está fazendo de anormal é a mentira, a vigarice e a mágica, né, de querer iludir os outros, fazendo cumprimento com a cartola alheia. O Supremo Tribunal Federal está julgando casos de assédio judicial contra jornalistas. O Supremo Tribunal Federal... Não foi combinado, Caio. Eu juro que não foi combinado. Perdemos o Pavinato. O que o Paulo Pimenta vai fazer com quem deu essa notícia? Pavi, olha lá. Quem trouxe a notícia foi a Gazeta do Povo. Deu na Gazeta. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje, quarta-feira, o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 6792 e a 7055, propostas pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, respectivamente. O tema central é o assédio judicial contra jornalistas, prática que ameaça a liberdade de expressão e de imprensa. O julgamento de ambas as ações começou em setembro do ano passado, mas foi interrompido em outubro por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que estava hoje em São Leopoldo no evento do Lula, após o voto da relatora ministra Rosa Weber. O assédio judicial, também chamado de judicialização predatória, é o uso abusivo de ações de reparação de danos movidas contra jornalistas. As ações judiciais são distribuídas em diferentes comarcas, tornando a defesa onerosa e desgastante para os réus. Nas ações, a Associação Brasileira de Imprensa e a ABRAGE, de jornalismo investigativo, citam casos como o do jornalista Elvira Lobato, que enfrentou 111 processos movidos por fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus após uma matéria publicada na Folha de São Paulo, embora todas as ações tenham sido julgadas improcedentes, enfim. A jornalista só está... Enfim, Pavi, outro exemplo... Eu queria saber como é que vai votar o Alexandre, porque o Aspone do gabinete... Não, Aspone não. É juiz auxiliar de instrução, que é desembargador aqui em São Paulo, Ayrton Vieira, né? Me entupiu de ação civil e criminal porque eu critiquei aquela decisão na qual foi absolvido um senhor septuagenário por ter feito sexo com uma menina de 13 anos, a qual se afastou a presunção de vulnerabilidade porque ela já era sambada em matéria de sexo. Né? Porque ela já fez relações sexuais com vários homens, ele presume que foi consentido. Ou seja, esta criança ela adquiriu capacidade jurídica, né,
fazendo sexo com homens, e quando chegou neste réu septuagenário, ele considerou o sexo como consensual. Então, porque eu critiquei a decisão desse desembargador, porque eu usei palavras de baixo calão. Me desculpe, mas não tem palavra de baixo calão suficiente no inferno para comentar uma decisão dessa. Se o diabo me der o dicionário do inferno, não é suficiente para comentar um caso desse. E ele está me processando. E toda vez que eu falo dele aqui, ele peticiona nos 2 processos, né, pedindo para majorar a pena. Então, aí eu quero... Vai ser uma ação. Vai ser uma ação para, de fato, tratar desse problema, porque esse caso do assédio judiciário é uma coisa séria. A última diretiva do Conselho de Europa, que saiu agora no mês de maio, ela fala exatamente sobre isso. Internacionalmente, isso é conhecido como SLAPP. Então, quando alguém faz uma crítica, ela recebe esse assédio de ações que são propostas para intimidar, né? Que são contra a participação pública no debate. Então, esses casos envolvem, né? Eles são bastante representativos quando a liberdade de imprensa ela vira um assunto jurisdicional. Advogado não é barato, ainda mais advogado em terra sem lei, que vale mais o advogado que conhece melhor, né, os juízes. Desculpe, é assim que funciona. Já pediu para curtir, você veja, eu com caganeira estou aqui, né, e o Pitoli é muito profissional, mas eu não. Então eu com caganeira venho, então pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta e compartilha, passa o link. Eu gosto de ver gente, eu gosto de multidão. Então compartilha o link para as pessoas chegarem mais. Ainda tô podendo falar, ainda tô solto, ainda tô vivo. Let your body do the music, hey, hey, hey.